Ele estava no carro, sozinho, depois de mais um dia em que explodiu com quem mais amava. Uma discussão pequena, um comentário atravessado, e de novo, ele não conseguiu se controlar. Sentia como se algo dentro dele sempre apertasse um gatilho invisível. E depois vinha o arrependimento, a frustração, a mesma promessa que nunca cumpria. Da próxima vez, eu vou ficar calmo. Mas a próxima vez sempre vinha igual. Até que um dia, ainda parado no trânsito, ele se fez uma pergunta que mudou tudo. Por que eu deixo tudo me afetar tanto? Talvez você já tenha vivido isso. Uma palavra te desmonta. Uma crítica te desestabiliza. Um atraso no plano te destrói o humor. E o pior é que você percebe que está vivendo como refém das emoções. Você sabe que precisa mudar, mas ainda não sabe por onde começar. A boa notícia é que o estoicismo tem respostas muito claras para isso. E hoje você vai conhecê-las de forma direta, prática e transformadora. Você não precisa ser alguém frio, insensível ou distante, mas também não pode continuar sendo alguém fraco, vulnerável a cada sentimento passageiro. O controle emocional é construído todos os dias. Ele não nasce da força bruta, mas da consciência. Não vem da negação, mas da clareza. Neste vídeo, eu vou te mostrar as 6 coisas que silenciosamente estão te tornando fraco e emocional, e que você precisa cortar imediatamente se quiser recuperar sua força interior, sua sobriedade e seu respeito próprio. Ao final, tudo vai fazer sentido, e você vai ter ferramentas reais para começar sua mudança hoje. Se você valoriza esse tipo de reflexão direta e sem enrolação, já deixa o seu like agora, se inscreva no canal e ative as notificações. E comenta aí embaixo a frase de hoje: eu terei controle emocional. Porque agora a gente vai direto ao ponto. 1. Se deixar afetar por tudo que os outros dizem. Você está caminhando bem, focado no que precisa fazer, organizando seus próprios pensamentos. Até que alguém diz algo atravessado. Uma crítica sem muito fundamento. Um comentário com ironia. Uma alfinetada disfarçada de conselho. E como num reflexo, aquilo muda o seu estado interno. A mente se contorce. O humor afunda, o foco se perde. A força desaparece. Essa é a marca de alguém que ainda não aprendeu a filtrar as vozes de fora, que ainda não entendeu que o que os outros dizem só tem poder se você entregar esse poder a eles. Viver se deixando afetar por tudo que os outros falam é a receita mais rápida para a fraqueza emocional. Você se torna uma marionete da opinião alheia. Quando te elogiam, você se sente forte. Quando te criticam, você se encolhe. Quando te ignoram, você duvida de si. Quando te atacam, você se explica. Isso não é equilíbrio, é instabilidade constante. A mente estoica não é uma pedra, mas também não é um pano molhado. Ela não se endurece por vaidade, nem se dobra por qualquer vento. Ela escuta com atenção, filtra com sabedoria e responde, se for necessário, com intenção. Se não for, segue seu caminho em silêncio. É fácil cair na armadilha de querer sempre entender o porquê dos comentários dos outros. De tentar descobrir se foi indireta, se foi inveja, se foi crítica construtiva, se foi desabafo ou ataque. Mas isso te coloca num ciclo onde sua energia é usada para analisar o comportamento dos outros, em vez de aperfeiçoar o seu próprio. E essa troca é sempre injusta. O que as pessoas dizem diz muito mais sobre elas do que sobre você. Alguém que critica tudo provavelmente está frustrado com a própria vida. Alguém que diminui os outros está tentando inflar a si mesmo. Alguém que te provoca está tentando compensar a própria insegurança. E se você não entende isso, vai viver levando para o lado pessoal o que deveria ser apenas ignorado. O estoico aprende a não se abalar com elogios nem com críticas, porque ele sabe que se for guiado por aplausos, será destruído pelas vaias. Ele age conforme seus princípios e não conforme a reação da plateia. Ele não se curva ao que esperam dele. Ele se mantém firme no que ele espera de si. Quanto mais fraco emocionalmente você for, mais peso terá a fala de qualquer um.
Um estranho na internet te chama de algo, e isso te persegue o dia inteiro. Um colega de trabalho te critica, e isso te tira a vontade de continuar. Um amigo faz uma piada, e isso te magoa mais do que deveria. Isso é viver com o escudo no chão. É permitir que qualquer palavra te fira, mesmo que não tenha sido dita com essa intenção. Mas quando você se fortalece internamente, as palavras passam por você como vento entre colunas. Você escuta, mas não se abala. Você compreende, mas não internaliza. Você segue firme no que é e não no que dizem que você é. E aí, algo muda. Você para de buscar aprovação. Para de se justificar. Para de viver em função da imagem que os outros têm de você. É claro que existem críticas que valem ouro, palavras que nos alertam, que nos corrigem, que nos impulsionam. Mas até para ouvi-las com sabedoria, você precisa estar emocionalmente blindado, porque só uma mente calma consegue diferenciar entre ofensa e orientação. E só alguém maduro sabe usar o que escuta como ferramenta, não como ferida. Então, a próxima vez que alguém disser algo que poderia te atingir, faça uma pausa. Respire. Pergunte-se: isso define quem eu sou ou apenas revela quem ele é? Se não for útil, descarte. Se for verdadeiro, absorva com sabedoria. Mas nunca, nunca mais permita que palavras soltas tenham o poder de tirar sua paz. Autocontrole começa por aqui. Não deixar que qualquer voz de fora silencie sua firmeza por dentro. 2. Tomar decisões com base no que sente e não no que sabe. Quantas decisões você já tomou no calor da emoção? E se arrependeu logo depois? Quantas vezes você deixou de fazer o que precisava porque não estava no clima? Quantos projetos você abandonou porque se sentia desmotivado? Quantas relações você destruiu porque se sentia ferido, mesmo sem pensar direito no que estava acontecendo? Essa é uma das armadilhas mais perigosas para quem busca força interior. A ilusão de que sentir é um bom critério para decidir. Mas a verdade é que sentimentos mudam com o tempo, princípios não. O que você sente hoje pode ser o oposto do que sentirá amanhã. Mas o que você sabe, o que você construiu com clareza e razão, permanece. Viver guiado pelo que se sente é como navegar um mar revolto sem bússola. Num dia você quer algo com toda a alma, no outro não sente mais vontade nenhuma. E por seguir apenas essas ondas internas, você nunca chega a lugar nenhum. Começa muito, termina pouco, reage muito, constrói pouco, sente demais, decide mal. O estoico entende que sentimentos não são inimigos, mas também não são guias confiáveis. Eles são sinais, não ordens. O medo, por exemplo, pode indicar perigo, mas também pode estar exagerando. A raiva pode mostrar que algo te feriu, mas não significa que você deve atacar. A tristeza pode te mostrar que algo importa, mas não quer dizer que você deve parar. A sabedoria está em sentir tudo, mas obedecer apenas ao que é racional. Em escutar o que o corpo e a mente expressam, mas consultar a razão antes de decidir. E isso não é frieza, é maturidade. Muitos vivem como escravos das próprias sensações. Se estão animados, trabalham. Se estão tristes, se escondem. Se estão irritados, falam demais. Se estão magoados, cortam laços. E depois, quando o sentimento passa, o estrago está feito. Porque o dano causado pela emoção não pode ser desfeito com o arrependimento. Palavras ditas não voltam. Portas fechadas nem sempre se abrem de novo. Por isso, o estoico age com base em virtude, não em humor. Ele constrói sua vida como quem constrói uma ponte, com cálculo, consistência e propósito. Ele entende que se cada decisão depender do como eu me sinto hoje, então sua vida nunca terá estrutura sólida. Há quem confunda agir com o coração com agir de forma impulsiva. Mas o verdadeiro coração firme é aquele guiado pela clareza. Porque é justamente quando você não está se sentindo bem que precisa agir com base no que sabe. Quando a mente estiver pesada, você precisa confiar no plano que construiu com leveza. Quando a motivação sumir, é a disciplina que precisa assumir. Quando a emoção gritar,
é a razão que precisa falar mais alto. Você não precisa ignorar suas emoções, mas precisa se lembrar de que elas são passageiras, que um sentimento ruim não é um sinal de que tudo está errado, que uma sensação desconfortável não é um alerta para desistir, que a ausência de empolgação não significa que o caminho está errado. Pode significar apenas que você precisa continuar mesmo sem sentir nada. Isso é poder. Fazer o que precisa ser feito. Mesmo quando o corpo não quer, mesmo quando a mente duvida, mesmo quando o coração vacila. Isso é o que separa quem vive por instinto de quem vive por propósito. Toda vez que você deixa o sentimento guiar a decisão, você se enfraquece um pouco mais. Mas toda vez que você decide com base no que sabe que é certo, mesmo sem vontade, você se fortalece. E é isso que constrói alguém inabalável. A força não está em nunca sentir, está em não ser comandado por isso. 3. Carregar mágoas como se fossem troféus. Há pessoas que não apenas sentem mágoa, elas cultivam, elas cuidam dela como se fosse algo valioso, alimentam os pensamentos, revivem as cenas, conversam com as lembranças como se estivessem mantendo viva uma identidade. E quando percebem, a mágoa já deixou de ser um episódio, virou um personagem fixo na vida delas. Mágoa é o tipo de sentimento que, quando mal resolvido, se transforma numa âncora emocional. Você até tenta seguir em frente, mas algo sempre te prende. Às vezes você acorda bem, o dia parece promissor, mas basta uma lembrança, uma conversa, um nome e pronto, sua energia muda. O que aconteceu há semanas, meses ou anos ainda tem o poder de mexer com você. Isso não é força, é prisão. A mente fraca vê a mágoa como escudo. Eu só sou assim porque me machucaram. Não confio mais em ninguém porque fui traído. Não demonstro sentimentos porque já me feriram demais. Mas tudo isso é um jeito disfarçado de fugir do amadurecimento, de usar a dor como justificativa para não evoluir. Como se sofrer fosse uma medalha de honra, como se guardar ressentimento fosse sinal de inteligência. O estoico não nega a dor, mas também não a transforma em identidade. Ele sente, processa e solta. Porque ele entende que o que o fere pode até marcá-lo, mas jamais vai defini-lo. E ele não carrega o passado nos ombros, porque está ocupado demais forjando o presente com clareza. Quem guarda mágoa na prática guarda lixo mental. E lixo acumulado apodrece tudo ao redor. O humor, os relacionamentos, as decisões. Você começa a ver o mundo pelo filtro da ferida. Alguém se aproxima, você desconfia. Alguém te elogia, você ironiza. Alguém falha, você ataca. Tudo porque sua mente ainda está operando com base no que já deveria ter sido deixado para trás. O problema não é o que te fizeram, é o que você continua fazendo com isso dentro da sua cabeça. A mágoa só existe porque você a visita com frequência. Você a fortalece com memórias, com repetições, com conversas internas, e isso consome sua energia mais preciosa, a atenção. Existe uma diferença clara entre lembrar para aprender e lembrar para sofrer de novo. O estoico aprende com o corte, mas não vive abrindo a cicatriz. Ele olha para o passado como um mestre, não como uma prisão. Ele honra a dor, mas não a idolatra. Carregar mágoa não te protege, te torna previsível, frágil, reativo, gera um ego defensivo que interpreta tudo como ataque. E o pior, você começa a usar a dor como escudo contra o próprio crescimento, porque, inconscientemente, sente que se abrir mão da mágoa, perde parte da própria história. Mas é exatamente o contrário. Ao soltar, você recupera espaço para construir uma nova versão de si mesmo. Há quem diga que perdoar é libertar o outro. Mas o estoico sabe que o perdão verdadeiro é um ato de soberania interior. É um corte racional, um ato de inteligência emocional. Não é fingir que não doeu, nem forçar reconciliação. É apenas escolher que aquilo não vai mais ter controle sobre você. Não vai mais ocupar seu pensamento, guiar suas atitudes ou influenciar quem você está se tornando. Se alguém te feriu, que isso sirva de lição. Mas se você continuar permitindo que essa ferida molde sua visão de mundo,
Então, o outro segue no controle, mesmo ausente, mesmo calado, mesmo longe. Você não precisa esquecer, mas precisa deixar de carregar. A mágoa tem peso, e quem carrega demais não vai longe. A leveza não vem de nunca ter sofrido, mas de não permitir que o sofrimento antigo defina sua força atual. 4. Se vitimizar sempre que algo não sai como o esperado. Tem gente que não importa o que aconteça, sempre encontra um jeito de se colocar como vítima da situação. Se foi demitido, foi injustiçado. Se alguém se afastou, é porque não o valorizam. Se o plano falhou, a culpa é do governo, da economia, da vida. O problema nunca está nas escolhas, mas sempre nas circunstâncias. A vitimização é um vício silencioso. Ela parece inofensiva à primeira vista, mas corrói a força interior de quem a cultiva. Porque toda vez que você se coloca como vítima de tudo, você também está dizendo, ainda que indiretamente, que não tem nenhum controle sobre sua vida. Está dizendo que tudo depende dos outros, menos de você. O estoico vê o mundo como ele é, imprevisível, instável, muitas vezes injusto. Mas ao contrário da vítima, ele não utiliza isso como desculpa. Ele utiliza como cenário para testar sua força. Para a vítima, a vida é um castigo. Para o estoico, a vida é um campo de treino. E essa diferença de visão muda tudo. A vitimização tem um apelo forte. Ela atrai atenção, gera consolo, cria a ilusão de que você está sendo compreendido. Mas é só ilusão. Porque na prática, enquanto você se lamenta, o tempo passa. E o mundo não para te abraçar. Ele continua girando e premiando os que continuam agindo, mesmo feridos. O problema de se vitimizar é que você se sabota e nem percebe. Começa a acreditar que realmente não pode fazer nada, que o destino está contra você, que o fracasso já é certo antes mesmo da tentativa. E com isso, você diminui suas ações, paralisa seu crescimento e alimenta o ciclo de frustração. É claro que existem dores legítimas. Ninguém está dizendo para fingir que não sofreu ou que nada te abalou. O que o estoicismo ensina é que o sofrimento é inevitável, mas a postura é escolha. Você pode até cair, mas decide se vai ficar no chão ou se vai se levantar com mais firmeza. A vida já é difícil por si só, dramatizá-la só piora. Quem se vitimiza recua diante dos desafios. E o pior, começa a esperar que os outros resolvam sua vida. Fica na expectativa de que alguém vai entender sua dor, te resgatar, te valorizar. Mas ninguém vem. E quanto mais você espera por socorro externo, mais se afasta da única saída real: tomar responsabilidade por tudo que pode controlar. A vitimização também cega. Ela faz você enxergar tudo como ataque. Uma crítica vira ofensa, uma cobrança vira opressão, um conselho vira julgamento. E então você passa a se proteger demais e agir de menos. Tudo ofende, tudo dói, tudo vira argumento para justificar sua estagnação. O estoico corta isso na raiz. Ele sabe que a única coisa que de fato pode controlar é a si mesmo. E isso já é poder suficiente. Ele não culpa, ele age. Não reclama, resolve. Não espera, constrói. E essa mentalidade o torna livre. Livre da necessidade de aprovação, de reconhecimento, de resgate. Ele se basta. Por isso, se algo não saiu como você queria, não procure culpados. Procure postura. Pergunte-se: o que posso fazer com o que sobrou? Essa pergunta vale mais do que 1000 reclamações. Ela te reposiciona como protagonista. E um protagonista erra, sofre, falha, mas nunca se reduz ao papel de vítima. Reclamar é fácil. Assumir responsabilidade é duro, mas é aí que mora a força. Enquanto a vítima espera que o mundo mude, o estoico muda a si mesmo. Enquanto a vítima se afunda em justificativas, o estoico constrói soluções silenciosas. A vitimização não te protege, ela te paralisa. E se você quer se tornar alguém emocionalmente forte, precisa abandonar esse papel agora. Ele pode ter te servido no passado, mas hoje só te impede de evoluir. E se há algo que o estoicismo não tolera, é a estagnação disfarçada de sensibilidade. 5. Dar importância demais para pequenas irritações do dia a dia. Você acorda com o despertador atrasado.
Vai escovar os dentes e a água está fria. Alguém te fecha no trânsito. O café derrama. O sinal fecha bem na sua cara. Chega no trabalho e o computador demora para ligar. Tudo isso, isolado, não teria força suficiente para afetar o seu dia. Mas quando você dá atenção demais a essas pequenas irritações, elas começam a comandar seu estado mental. E de repente, o que era só um detalhe vira motivo para mau humor, tensão, impaciência e desgaste. Esse é um padrão invisível que corrói o autocontrole de muita gente. Transformar coisas pequenas em problemas grandes. A mente se condiciona a perceber tudo como ameaça, como provocação, como teste de paciência. Mas o que o estoico sabe e pratica é simples. Nem tudo merece uma reação e muito menos um peso emocional. Você não está irritado porque alguém te cortou no trânsito. Está irritado porque sua mente ainda reage, como se cada inconveniente fosse uma agressão pessoal. Você não está nervoso porque o elevador demorou. Está nervoso porque sua expectativa era de que tudo fluísse do jeito que você queria, no tempo que você queria, e a realidade não obedeceu. Ou seja, não é o mundo que está te afetando. É a sua forma de interpretar o mundo. Quanto mais atenção você dá a pequenos incômodos, mais frágil emocionalmente você se torna, porque você vai treinando sua mente a se desequilibrar por qualquer coisa. E quando vier um desafio real, uma adversidade de verdade, sua resistência já foi gasta à toa, com coisas que não tinham peso nenhum. O estoico treina o contrário. Ele blinda a mente para não reagir ao que é irrelevante. Ele entende que o foco não está em controlar o mundo, mas em escolher o que merece sua atenção. E é essa seleção constante, esse filtro interno, que constrói uma mente calma, firme e estável. Existem pessoas que se orgulham de serem irritadinhas, impacientes, explosivas com detalhes. Mas isso não é personalidade forte, isso é falta de disciplina mental. Porque cada vez que você estoura por pouco, você mostra que ainda não domina a si mesmo. E quem não domina a si mesmo é facilmente dominado por qualquer coisa. Uma fila longa, um barulho no vizinho, um comentário bobo, um aplicativo travando, um erro de digitação, um atraso de 5 minutos, tudo vira combustível para a frustração. Só que nada disso realmente importa. São fricções inevitáveis da vida. Resistir a isso é o mesmo que reclamar da chuva. Você pode até reclamar, mas ela não vai parar por causa disso. A diferença entre uma pessoa emocionalmente madura e uma pessoa frágil está exatamente aqui, na forma como lidam com as pequenas adversidades cotidianas. Uma mente madura vê, entende e segue em frente. Uma mente frágil trava, dramatiza e transforma um detalhe em tempestade. O problema de dar importância demais para o que não tem importância é que isso ocupa espaço. E tudo que ocupa sua atenção, ocupa sua energia. E se você vive gastando energia com o trivial, nunca terá força mental suficiente para o essencial. O estoico economiza a reação. Ele escolhe as batalhas internas que vale a pena enfrentar. Ele não se sabota com aborrecimentos pequenos, porque ele entende que a grandeza não está em controlar tudo, mas em não se abalar por nada que não mereça seu abalo. Você quer ser alguém forte? Então comece por aqui. Pare de tratar cada inconveniente como uma tragédia. Aprenda a ignorar, a respirar, a rir de si mesmo, a seguir em frente mesmo quando algo saiu fora do plano. Não é o mundo que precisa ficar mais fácil, é você que precisa ficar mais inabalável. 6. Ficar preso no passado ou imaginando futuros catastróficos. Você já percebeu como a mente tem o péssimo hábito de viver em 2 lugares onde nada pode ser feito? Ou ela se afunda no passado, remoendo o que já aconteceu, ou se perde no futuro, sofrendo por algo que ainda nem existe. Em ambos os casos, ela está longe do único tempo em que é possível agir, o agora. Pessoas emocionalmente frágeis passam boa parte da vida revisitando mágoas antigas, reencenando fracassos, revivendo humilhações ou dores que já não existem mais, a não ser dentro delas. Outras passam o tempo projetando desastres. E se der errado? E se eu fracassar? E se eu me arrepender?
Vivem num estado constante de pânico antecipado, como se o pior estivesse sempre prestes a acontecer. Essa oscilação entre o que já foi e o que ainda não é, enfraquece, porque ela rouba o foco, distorce a realidade e paralisa a ação. E aqui está o ponto central. Enquanto você está preso no tempo errado, está se afastando da única chance real de mudar qualquer coisa: o presente. O estoico não vive em negação do passado, nem é ingênuo quanto ao futuro. Mas ele entende que nenhum nem outro estão sob seu controle imediato. O passado não pode ser alterado, o futuro não pode ser previsto, e por isso ele escolhe viver com atenção total ao agora. Porque é no agora que se toma a decisão. É no agora que se escolhe a reação. É no agora que se treina a mente, se fortalece o corpo, se molda o caráter. Ficar preso ao passado é como carregar uma mochila cheia de pedras enquanto tenta subir uma montanha. Pode até parecer que faz sentido guardar algumas memórias, algumas lições, mas o que a maioria guarda são pesos desnecessários. E quando a carga é demais, o avanço se torna impossível. Não é o que aconteceu que te impede de crescer. É o fato de você continuar alimentando isso como se fosse necessário. Por outro lado, viver obcecado pelo futuro é correr em uma esteira emocional. Muito esforço, nenhuma saída real. Você projeta, calcula, teme, paralisa, e a cada nova preocupação se convence de que precisa esperar o momento ideal para agir. Mas esse momento nunca chega. Porque quem alimenta o medo do que pode acontecer sempre encontra um novo motivo para não começar. O estoico se blinda disso com um princípio simples. A vida não está no que passou, nem no que virá. Ela está no que você faz agora. A mente forte entende que pode usar o passado como aprendizado e o futuro como direção, mas jamais como prisão. Quando você foca no agora, percebe que boa parte da dor emocional que você carrega vem de pensamentos, não de realidades. Você sofre por lembranças que não mudam e por futuros que talvez nunca existam. Enquanto isso, a vida vai passando. E você, distraído no tempo errado, perde o que está diante de você. O passado não é o seu lar. O futuro não é o seu inimigo. Ambos são apenas referências. Você é quem define o que faz com cada um. Se quiser crescer, aceite o que passou sem apego. E encare o que virá com postura, não com paranoia. A mente inabalável é aquela que se posiciona no presente com firmeza, que não nega as dores do ontem, mas também não as idolatra, que não fecha os olhos para o amanhã, mas também não se apavora com ele. Ela age enquanto os outros se distraem. Você quer ter mais controle emocional? Então abandone a ilusão do tempo. Você não está mais lá. Você ainda não chegou lá. Você está aqui. E só aqui pode escolher uma nova atitude. Só aqui pode mudar a si mesmo. Só aqui pode começar de novo. Tudo o que você precisa para se fortalecer já está diante de você. Só falta parar de olhar para trás e de se perder lá na frente. Se você chegou até aqui, já sabe o que precisa fazer. Não se trata de mudar tudo de uma vez, mas de começar a cortar o que te enfraquece em silêncio. A verdadeira força não nasce de explosões, e sim de decisões calmas, de autocontrole aplicado no cotidiano, de consciência nos detalhes. A maioria vive reagindo, se ofendendo, se descontrolando, e chamando isso de ser intenso. Mas quem escolhe o caminho estoico, escolhe ser maior que isso. Agora eu quero saber quem está realmente comprometido com essa transformação. Comente aqui embaixo. Eu fiquei até o final. E me diga de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo. Se esse conteúdo te impactou, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa fortalecer a mente. A mudança começa com uma escolha, a sua.